Olá, 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 olá! Hoje, dia 16 de abril de 2017, agora são 5h42 da tarde. Feliz Páscoa para todos! Não estou em São Paulo, estou em Santa Catarina, Porto Belo. Minha conexão não é boa, vou tentar fazer um vídeo curto para que eu não tenha problemas de carregar no canal, para que vocês tenham pelo menos essa informação. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado, a tendência que ele está seguindo, as possibilidades que nós podemos ter agora nessa semana. E nós podemos ter potenciais compras e potenciais vendas para essa semana, dentro do setup que foi montado, ok? Vamos dar uma olhada rápida no cenário geral. Não vou entrar em detalhes de macroeconomia, até mesmo porque isso tem influenciado bastante nossa bolsa, mas já está até cansativo esse assunto, né? Então vamos dar uma olhada aqui no semanal. Esse é o Ibovespa. Ele já está apresentando aqui uma descida, né, que era uma correção. Fez uma subida, agora ele fez um topinho aqui menor do que o topo anterior, ele marcou esse fundinho rompendo esse candle e ele precisa confirmar esse topo menor que o anterior. Então ele vai, na segunda-feira ele já pode fazer essa confirmação, mas a gente tem que lembrar que ele está sob uma LTA de longo prazo e ele está sendo testado nesse momento. Quais são as probabilidades aqui, né? Quais são as chances? Olhando o cenário como um todo, depois a gente vai passar pelo dólar, vamos passar também pelos juros, pelo EWZ, S&P. O cenário como um todo demonstra que a gente está perdendo força no mercado e realmente a gente pode ter o rompimento dessa faixa que é a mais importante, que fica em 62.500 no semanal. E esse rompimento vai empurrar vários papéis que têm correlação positiva com a bolsa para baixo. Ok? Então, quais são as possibilidades aqui, então, a partir desse momento? Com esse rompimento, a gente vai estar testando 61.600, 61.200, 60.400 até 59.250, que seria a parte mais crítica. E eu digo crítica porque ele é a duplicação dessa perna 1 do semanal, ok? Então eu posso ter, no meio desse caminho, dependendo de como ocorrer aí os desembaraços da economia e da geopolítica, a gente pode começar a ter subidas intermediárias ou aqui já desse fundo, né? Então o cenário já está bem mais baixista do que o anterior, nada que a médio e longo prazo vai dificultar investimentos mais longos e com maiores retornos. Mas ele está fazendo agora realmente uma descida um pouco mais forte, entrou uma força vendedora grande aqui nesse candle, no semanal, e a gente vai ter que testar esses outros fundos. No diário, não foi, né? No diário, ele já fez o zigue-zague descendente, né? Já está fazendo o zigue-zague. E aí, rumo ao rompimento dos 62.500 da LTA, e aí a descida para esses outros fundos que a gente acabou de comentar, né? Já existe volume, ok? O volume ele já está se apresentando, já existe um acúmulo de volume para venda, e a gente tem os suportes que são relevantes no meio do caminho aí para a gente poder saber até onde nós podemos ir. Então essas são as probabilidades. Ele pode subir? Pode. Ele pode sentir essa LTA, ele pode sentir esse fundo, né? Ele já está sentado aqui num suporte, ele pode aqui começar a sentir um pouquinho e subir, e aí ele pode sentir as resistências, voltar a cair, ou realmente ele passar aqui para cima. A maior probabilidade hoje, porque a gente trabalha com cenário de probabilidade, é a queda, pelo menos parcial ou total, da perna 1 do semanal, que é aquela que a gente desenhou lá atrás, que é essa total aqui, ok? Que vai até 59.200 aproximadamente. Então, estamos num cenário mais baixista. Não que ele não possa repicar, mas é um cenário mais baixista. Vamos dar uma olhada no dólar. WDO FUT.
gráfico perpétuo. No diário, como a gente já vem comentando já há um bom tempo, ele está consolidado, né? Ele está com um viés um pouquinho mais de subida, a gente vai ter que ficar atento com o rompimento dessa consolidação, né? Porque ele subiu aqui e ele fez uma consolidação dentro da própria consolidação. Ele está fazendo essa consolidação aqui. Ele tem uma LTB, né? Ele está dentro de um triângulo, na verdade. Por aqui para vocês verem, ele está dentro desse triângulo. Mas essa LTB rompida, ele pode testar a LTB e começar a subir, já que a bolsa pode começar a cair com um pouco mais de intensidade. Com isso, a gente tem que ficar de olho nos papéis que têm maior correlação com o dólar. E aí a gente está falando das exportadoras, principalmente as de carnes, frigoríficos, né? Que tem grande faturamento em dólar, por causa da exportação. Então ainda estamos num cenário bem complicado aqui para o dólar. Não dá para ter certeza para onde ele vai, apesar que ele já está tendo acúmulo de volume aqui para venda. Ok? Vamos dar uma olhada no juro futuro, DI 25. Ele já fez um fundinho. É importante a gente já começar a observar aqui que ele já fez um fundo. Ele subiu e testou, subiu, voltou para testar o fundo, não rompeu o fundo e já está subindo. Se ele romper aqui essa faixa, ele vai provavelmente testar essa outra área de resistências até voltar aqui para essa área principal aqui, de um pouquinho abaixo de 11, ok? De 11%. Por que é importante olhar esse cenário dos juros? Porque os juros ele anda contrário à bolsa. Ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui no EWZ. Bom, o EWZ eu já ainda continuo com aqueles desenhos que a gente já tinha feito a outra semana. Ele tem uma LTA. Ele ainda não chegou na LTA, né? Mas ele já começou a romper esse fundo que era um suporte e já está testando esse fundo. Então ele já está mais adiantado que o nosso Ibovespa, né? Ele subiu, desceu, subiu, bateu aqui numa resistência, não aguentou, desceu, bateu aqui num outro suporte, voltou a bater na mesma resistência que estava aqui, né? Que vem aqui de trás, por isso que é importante a gente desenhar isso. E agora ele já rompeu esse último fundinho aqui e está descendo. Ele tem vários suportes aqui embaixo que tem que ser testado, né? Para ver se ele vai voltar a ganhar força na subida aqui. Okay? Mesmo que ele suba, ainda é repique. Lembrando que a gente tem várias resistências após esse retorno, né? Tudo que era suporte vira resistência. Então é só alguns repiques para respiro. Ele está dentro ainda de um triângulo maior. E isso pode segurar um pouquinho, pode dar um pouco mais de dificuldade para uma queda mais livre do EWZ. O EWZ é o ETF da Bolsa Brasileira nos Estados Unidos. O S&P também já está bem acelerado na queda. Nós temos andado muito colado com o S&P. No intraday, principalmente, é possível perceber cada subidinha que ele dá, a nossa bolsa também subia, cada descida era a descida junto. Eles estão bem de mãos dadas, ok? Ele perdendo esse fundinho aqui também acelera a queda. Existe uma possibilidade de correção até esse patamar aqui, ou esse outro suporte um pouco mais abaixo aqui, ok? Para depois ele vir testar essas regiões e começar a ter repique. Okay? Aí os repiques podem ter dificuldade com as resistências. Então o cenário não está muito bonito para a subida não. É um cenário que está bem baixista e a gente tem que ficar de olho. O VIX, se eu não me engano, também está em subida, que é o
o do medo, né? Ele ainda continua aqui, é um indicador do medo. Ele continua aqui na sua subida. Então, realmente não está um cenário bonito. Levando isso em consideração, então, eu estou separando alguns papéis para compra e alguns papéis para venda. A grande possibilidade é que a gente tenha um impulso maior para a venda nessa semana do que para a compra. Mesmo assim, vou deixar alguns papéis aqui de setup para a gente poder ir acompanhando. Pode até ser que realmente a compra seja beneficiada em algum momento dessa semana, mas a força maior é para a venda, ok? Vamos dar uma olhada então dentro do nosso setup. Vamos pegar aqui, eu separei alguns papeizinhos aqui para a gente poder acompanhar. Vou tirar minha caneta aqui. Então, para compra eu tenho a CVC. A CVC, ela está dentro do setup, está dentro da lista da exame, das 30 mais fortes, da primeira página. Está dando sinal tanto no IFR como no high-low e na média. Então, o rompimento na segunda-feira dessa máxima, que fica em 29,30, 29,31 dá uma compra, com um stop em 28,62. TIMP3 também mesma coisa, está dando uma compra, só lembrando que ele está dentro de um canal de alta que está se estreitando, significa perda de volatilidade, então ele pode ter um pouco de dificuldade para passar aqui esses topos, mas ele está dentro do setup também. Ele teria uma compra aqui na máxima 10,31, com um stop na mínima de 10,06. A Movida, ele é um gráfico muito curto, né? Mas ele não está na exame, até mesmo porque ele não tem periodicidade suficiente para a gente poder falar na exame, né? Apresenta força. Mas ele está numa configuração bonita aqui, que é o rompimento aqui de um triângulo. E vocês sabem que eu adoro esse padrão, né? Ele foi um IPO e ele está ainda com bastante força do seu lançamento, né? Então, em princípio, a gente poderia ter aqui uma subida de mais ou menos 7%, um pouquinho menos talvez, né? Mas está um gráfico muito, muito interessante, ok? Ele fez um fundo triplo aqui, ó. Compra acima de 8,56, com stop 8,21. E ele também já está aqui acima de 50% também no IFR. Vamos só acertar aqui que eu ainda não coloquei esse IFR na posição correta. 50%. Ok, tá bonitinho também para compra. Stop curto, né? Tem o Vivar, Via Varejo. Ainda está na posição de compra, né? Quem quiser tem só alguns centavos só acima, né? Mas o importante, por que ele é importante? Porque se ele romper esse topinho, ele está entrando de novo dentro do canal de alta dele. Então ficaria interessante. Então aqui poderia comprar aqui por volta de, vamos ver, o fechamento foi em 10,99, aqui a região até 11,15 seria uma compra interessante com stop aqui em mais ou menos 10,53. É isso que eu estou olhando para eles. Então esses são os papéis para compra. Como eu comentei, a compra não está favorável para essa semana, então tem que tomar muito cuidado. Todas as forças demonstram aí uma possibilidade de queda. Não vou entrar muito em detalhe da bolsa aí, até porque na internet vai ser difícil carregar esse vídeo. Mas o pessoal da corretora vai falar bastante sobre isso, vocês vão poder assistir. O que eu estou fazendo aqui é mais uma montagem de estratégia para mim poder verificar o que eu posso entrar, no que eu vou entrar essa semana para compra e venda, e vou estar focado mais na venda. Então vamos olhar os papéis para venda. Papel para venda. Petro. Vamos começar com o Petro 3, que está mais bonito. A Petro 3 está dando o padrão
ela tem aí uma grande chance de descida, né? Ele estava numa confusão tremenda aqui nessa região, que era que a gente evitou trabalhar, eu evitei trabalhar, que era uma consolidação muito longa, e depois ele entrou aqui dentro dessa região de descida, ok? Ó, tá bem nítido aqui, né? E agora ele está começando a fazer a sua descida maior. Então ele já entrou dentro da posição do setup. Tá bonito aqui para a gente poder fazer uma operação de venda alugada. Ele deve chegar, ele deve ter como alvo, primeiro os alvos, né? Essa região aqui, pode fazer um parcial. Vou fazer um parcial aqui, mais ou menos 5%, 5,5%. Depois ele tem alvo aqui nessas regiões mais antigas de suporte. Okay. E vamos usar como alvo final essa perna aqui. Eu adoro a bolsa, ela é linda e maravilhosa. O alvo final 12,12. 12,15, 12,20 já dá para sair dessa operação. Nós estamos falando aqui mais ou menos um alvo de aproximadamente 15 a 16%. Ele pode vir a testar até esses fundos aqui maiores, ok? Mas eu estou contando aqui o tamanho dessa perna de descida. Então esse papel é um papel com grande potencial realmente se a bolsa acelerar a queda. É isso que eu estou apostando para essa semana. A outra que está bem montada é BVMF3, também acabando de entrar na posição, IFR, a média já apontando para baixo e o high-low permitindo a venda. Eu acho uma venda um pouco mais difícil essa, porque ele já se encontra muito próximo da primeiro suporte, área de suporte, aqui com 2%, mas se a bolsa cair, ele é um papel que tem uma correlação muito forte com a bolsa, tanto é que o desenho dele é muito parecido com o da bolsa. Se a bolsa realmente cair, ele vai vir testar aqui essas regiões de suporte de antigos gaps e topos, e devemos chegar mais ou menos aqui nessa região aqui. Ok? Não vejo realmente um alvo muito longo para ele. Eu acho uma venda mais difícil. Eu vou me focar mais na Petro. Pode até ser que isso acabe andando mais, mas de qualquer forma a gente nunca sabe, né? Eu só estou olhando pelas posições e até pela formatação do gráfico, né? Porque só uma olhinha aqui rápida, né? Se eu olhar aqui, vocês viram lá que a Petro ele já está acelerado na descida, né? Esse aqui não, esse aqui está meio xoxo, né? Ele está começando o movimento. Pode ser que ele ganhe força e ande muito mais que a Petro, até mesmo porque é início de movimento, ele acabou de romper o fundo aqui, né? Mas ele tem um stop um pouco maior do que o da Petro. E ele tem já algumas resistências aqui embaixo que estão desenhadas aqui, né? Na faixa de 18 e na faixa de 17,70. São faixas mais difíceis de ser trabalhadas. Então a Petro eu acho que está uma formatação para venda que me chama mais atenção tecnicamente. E o outro é a Petro 4, né? Que aí é a aposta da queda realmente da bolsa, porque ele já está em queda no semanal. Né? Tanto a Petro 3 quanto a Petro 4 já tinha mostrado isso para você, a gente já vem acompanhando, falei que ele poderia vir até essa região para subir, mas do jeito que está configurado o mercado, acho que existe uma chance aí de uma queda maior, ok? Então ele pode vir até aqui essa faixa de 13,30, e eu ainda acho que a Petro 3 está com uma configuração melhor até que a Petro 4 também, tá? Ele tem 4%, depois 6%, ele tem muita resistência aqui que não tem tanto na Petro 3. Então a Petro 3 para mim está mais bonita, acho que faz mais sentido. Então acho que vai tentar um pouco mais nela.
Ok? Vamos dar uma olhada no petróleo? Não olhamos o petróleo. LCO. Petróleo Brent, ele bateu aqui na região que a gente havia comentado outra semana. É incrível, né? Quando a gente desenha é mais fácil a gente conseguir trabalhar nas perspectivas, né? Ele tinha essa região aqui, né, de 57. Ele bateu, sentiu, voltou, mas não caiu com força como caiu a Petrobras. Ele tem aqui uma região agora de suporte por aqui, uma intermediária aqui, né? E ele pode vir até essa faixa aqui de baixo. Então ele tem bastante ainda para corrigir aqui sem perder a característica dele. Vamos acompanhar esse petróleo essa semana para ver a aceleração da Petrobras. É importante, a Petrobras essa semana descolou um pouco do petróleo, né? Enquanto a Petrobras teve uma queda muito grande, o petróleo não teve a queda, ele teve só uma pequena correção e já voltou a dar uma subidinha. Então, se qualquer queda que o petróleo der, a queda da Petrobras vai ser maior por uma correlação até de forças inversas aqui. O petróleo caiu um pouquinho, se a Petrobras está caindo mais, cada vez que o petróleo descer um pouquinho, a Petrobras desce bem mais. Então, isso é uma boa observação de mercado. Então, esses são os papéis. Acho que deu para comentar aí de forma rápida a situação do mercado que está mais vendedor. Tem as compras e vendas aí para serem feitas. Vamos só dar uma olhada aqui. Eu estou falando de CVC para compra, a TIMP para compra e a Movida para compra, mais a Via Varejo. As mais bonitas para compra aqui é a CVC e a TIMP, que é o que eu vou ficar mais de olho. A Movida, se for uma compra para mais tempo, né, para acreditar mais no futuro dessa empresa. Ela foi lançada em fevereiro de 2017, muito recente. Mas a CVC e a TIMP estão bonitos para venda. E para compra e para venda, PET 3, PET 4, para quem quiser. 3, não está indo, foi. Não foi. PET 3, a PET 4 e a BVMF. Ok? Então esses são os papéis. Qualquer dúvida, se inscreva no canal. Tem meu e-mail aqui embaixo. Vocês podem me escrever, a gente pode conversar, fiquem à vontade. Ou escrevam no YouTube alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica para a gente poder acompanhar. Ok? Agradeço. Bom final de domingo. Boa Páscoa para vocês. E até amanhã para a gente acompanhar o mercado. Amanhã espero que todo mundo tenha aí um bom início de semana. Grande abraço. Tchau.